Olá pessoal, mais uma vez aqui com o nosso trabalho, divulgando o Espiritismo. Hoje vamos iniciar o capítulo 3, Retorno da Vida Corpórea à Vida Espiritual, da obra O Livro dos Espíritos. O Espiritismo ele vai abrindo caminhos para que a gente possa buscar conhecimentos novos. E nesse sentido, cada pergunta abre as portas de conhecimentos novos para nós, abre as portas, as luzes, da espiritualidade, e nós vamos vivendo de uma forma mais moderada em relação às dificuldades, em relação aos erros que a gente comete. O Espiritismo nos dá caminhos diferentes, caminhos melhores para levarmos a nossa vida adiante. A pergunta número 149, que traz aqui a seguinte mensagem: a alma depois da morte. A pergunta 149, ela vai dizer o seguinte: em que se torna a alma no instante da morte? Antes de ler a resposta dada a Allan Kardec pelos espíritos, eu tenho aqui uma mensagem aqui da obra de Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, que se chama Na Grande Barreira. Então nós vamos aqui pedir ao paciente amigo que assiste o nosso vídeo a respeito disso, a respeito deste assunto. A crônica terrestre costuma anotar esse ou aquele acontecimento em torno da morte dos chamados grandes do mundo. Carlos V da Espanha, soberano de vasto império, termina os seus dias na penumbra do claustro, experimentando o féretro que lhe carrearia o corpo para o sepulcro, afeição de obsesso vulgar. Elizabeth I da Inglaterra, depois de manobrar largamente o poder, separa-se do trono, rogando desesperada: Senhor, Senhor, cedo todo o meu reino por um minuto a mais de vida. Essa barreira, que nós chamamos morte. Toda vez que nós observamos que alguém está por passar por essa dificuldade, ou por essa passagem, por esse sair deste mundo aqui para o não lembrado, o não lembrado, para o desconhecido, Molière tem os próprios restos sentenciados ao abandono. Napoleão, o estrategista coroado imperador, plasmou com punhos de bronze o temor e a admiração em milhões de súditos, mas não soube guerrear o câncer que lhe exauriu a força vital na solidão de Santa Helena. Então, todos nós vamos passar por ela, Vamos passar pela morte. O que haveria depois dela? O que as pessoas tanto temem ou tanto anseiam, no caso, dependendo da vida que a pessoa levou aqui neste mundo, para depois desta vida? Comte, o fundador do positivismo, superestimando o próprio valor, grita desapontado perante a fronteira de cinza: que perda irreparável! Mas assim que os reis, os conquistadores, os filósofos, os artistas se despedem da autoridade e da fama, legiões de criaturas de todas as procedências e condições deixam a terra todos os dias. É branco, preto, pobre, rico, bonito, feio, feia, feios, pessoas de todos os matizes, todos os dias deixam este corpo de carne, despojadas dos empréstimos que lhes honorificaram a existência, ante a grande libertação, guardam somente o resultado das próprias obras. Qual será o resultado das nossas obras, afinal, Nem posses, nem latifúndios, nem títulos, nem privilégios, nem armas, nem medalhas, nem pena que fira, sem tribuna que amaldiçoe, nem depósitos bancários, nem caderneta de cheques, na mortalha sem bolso.
E atualizando a mensagem, quando Emmanuel falou da questão do talão de cheques, sem o Pix, né? Sem o celular para mandar, para fazer pagamentos, para receber, sem o cartão de crédito, vamos para o outro lado, despidos de qualquer das formalidades dos bens que nós temos aqui deste lado. Imobilizam-se e dormem, e acordam buscando os planos em que situaram os sentimentos, dando a impressão de estranha ornitologia nas esferas do espírito. Chegamos lá então, exatamente com aquilo que herdamos em conhecimento aqui. Almas nobres e heróicas renascem da letargia, quais pombos viandeiros remontando a glória do firmamento. Pessoas boas, pessoas nobres, elas chegam do outro lado e se sentem felizes, respiram os ares, entre aspas a palavra ares, né? As energias do outro plano e percebem uma vida melhor, uma vida saudável, porque aqui fizeram por merecer. Corações dedicados à virtude e à beleza recobram a atividade como andorinhas sequiosas da primavera. Já os preguiçosos despertam copiando o isolamento das corujas que se aninham na escuridão. Eles vão cair no marasmo, né? Porque o espírito não gastou as suas energias, chega travado no outro plano. Viciados e malfeitores diversos ressurgem à maneira de abutres, espalhando entre os homens os germes da peste. Então vão se tornar espíritos obsessores, né? Os viciados, os malfeitores, aquelas pessoas que fizeram mal aqui na Terra e que não se redimiram, não se arrependeram, chegaram do outro plano e poderão se tornar espíritos obsessores. Faladores impenitentes reaparecem de praça em praça, a repetirem solenemente conceitos que lhes vibravam na pregação sem obras, lembrando a gritaria inconsequente do bem-te-vi. A pessoa é faladeira do lado de cá, ela tem aquele jeito de ser aqui, de que não vai a lugar nenhum, diz um monte de coisas sem nenhum valor, também assim será passando para o plano espiritual. Os homicidas e suicidas, semelhantes a marrecos desavisados, reabrem os olhos nos abismos serpentários a que se arrojam por gosto. Então, aquele que matou, aquele que suicidou, vai cair do outro lado, em planos de energia muito negativa, de vibrações muito difíceis, como diz aqui Emmanuel, abismos serpentários. E aí, um último alerta do Espírito Emmanuel: não te esqueças, assim, de que terás também a boca hirta e as mãos enregeladas na grande noite, e acende desde agora a luz do bem constante na rota de teus dias, para que a sombra imensa te não furte ao olhar a visão das estrelas. A mensagem nos alertando, porque todos nós havemos de passar. O que haverá então para nós depois da morte? Segundo os espíritos, ao instante da morte, o espírito volta a ser espírito, quer dizer, ele retorna ao mundo dos espíritos que deixou momentaneamente. Esse retorno para nós, espíritas, é o reconhecimento de algo que nós aprendemos aqui em relação à morte, em relação à vida após a morte, porque o Espiritismo nos traz esse conhecimento. Agora, aquele que não estudou o Espiritismo e que não tem nenhum conhecimento a respeito, se foi ele uma pessoa boa, uma pessoa que fez o bem, que ajudou o próximo, que ajudou o mundo, né? Ajudou o mundo a progredir, não fez mal a ninguém, ele vai ser muito bem recebido. Ele vai sentir assim uma surpresa gratificante quando chegar então do outro lado. Mas aquele que não tem o conhecimento e também não se incomodou com o seu próximo, não se incomodou em fazer nada por si mesmo, não progrediu, não cresceu,
vai chegar do outro lado tal qual ele é aqui deste lado, com um agravante: o sentimento de culpa por não ter progredido, por não ter crescido, o sentimento de ter perdido o tempo aqui no mundo. É algo até meio lúgubre, meio difícil, mas todos nós nos encontraremos lá, depois da morte. Após esse instante fatídico, essa grande barreira, novo sol levantará, novos dias serão contados e novo tempo nos será adicionado para que a gente adquira conhecimento e para que a gente se aproxime de nosso Pai Celestial. Muito obrigado, este foi o tema de hoje. Pessoal, antes de terminar o vídeo, eu queria pedir a todos que assistem os nossos vídeos e pudessem aí se inscrever, não vai custar nada para vocês, e também fazer aí dar um joinha, fazer um comentário, porque o trabalho de divulgação do Espiritismo, ele precisa ser, no caso que a gente faz, de grão em grão. Não tem como a gente fazer algo espalhafatoso, chamar a atenção do mundo inteiro. Temos que ir devagar. Existem aqueles que trabalham e que têm uma competência maior que a nossa, que atingem milhares e milhares de pessoas, talvez milhões de pessoas, né? Mas o nosso trabalho, ele atinge algumas dezenas e às vezes algumas centenas, raramente algumas milhares. Então a gente gostaria muito que vocês nos ajudassem divulgando o nosso trabalho e comentando, né? E fazendo algo que pudesse agitar aqui na plataforma o trabalho que nós estamos fazendo. Nosso conhecimento não é tão grande, mas a gente tenta fazer a nossa parte. Agradeço a todos, muito obrigado, até a próxima. Tchau.